Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Aqui estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre o 7º mandamento da Lei de Deus, não roubar ou não furtar, que é a mesma coisa, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Continuando a nossa catequese sobre a doutrina social da Igreja, hoje emitiremos uma palavra com o Catecismo da Igreja Católica sobre uma questão muito importante, o economicismo, aquele sistema segundo o qual todas as relações sociais devem ser determinadas apenas por fatores econômicos. Quando a economia é a regra de tudo, é o critério de tudo, quando a economia é a primeira e é a última palavra que deve vigorar, que deve triunfar, que deve reger todos os intrincados ramos, setores da sociedade. Quando a economia é o critério de tudo, o que a Igreja diz sobre esse sistema de pensamento, sobre esse sistema de governo também se pode dizer. Um governo onde somente os critérios da economia que devem ser considerados em detrimento dos demais. Vamos ao parágrafo 24 e 23 do Catecismo da Igreja Católica. Sua segunda parte, leiamos e teçamos alguns comentários. Todo o sistema, segundo o qual as relações sociais forem inteiramente determinadas pelos fatores econômicos, é contrário à natureza da pessoa humana e dos seus atos. A doutrina social da Igreja, sobretudo com o Papa São João Paulo II, tem insistido muito nisso, mas não apenas ele, mas também Papa Bento XVI, mas também Papa Francisco, e desde Leão XIII, no final do século XIX, tem insistido nisso. O homem é o critério da sociedade e não parte de determinadas ciências ou até uma determinada ciência. A política é para o homem é o centro da política, não são critérios políticos partidários que devem vigorar num governo, num regime, seja lá qual for, seja ele qual for. A economia deve estar a serviço do homem. As relações sociais nunca podem ser inteiramente determinadas por fatores econômicos, curva de demanda, de procura, de inflação, de deflação, de salário, de intrincadas consequências decorrentes de bolsa de valores, de investimentos, de entradas de receitas, de despesas, de déficit, de superávit. Esses critérios econômicos têm o seu valor, têm o seu lugar, têm o seu papel. É verdade que não se pode ignorar numa sociedade as implicações de determinadas decisões e as repercussões que isso pode ter na economia, de balança, de pagamento, de exportação, de importação, o déficit na balança comercial, etc., de superávit, de crescimento do preço, de demanda. Todos esses critérios são importantes, mas eles não são decisivos. Mas eles não podem bater o martelo, não são a única realidade, nem a última, mas o homem. O homem tomado em todo o seu conjunto nas suas necessidades e particularmente os menores, os mais indefesos. Beneficiar o homem, levá-lo em conta como o primeiro critério. Tudo deve orbitar em torno do homem na sociedade e não em torno de critérios econômicos. Os economistas não podem perder de vista isto. O homem é mais importante do que a economia. Ela, portanto, deve estar a serviço dele e não o contrário.